Olá pessoal, essa aula é para falar a respeito dos reinos africanos durante esse período que nós estamos estudando de colonização da América, finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna. E aqui, antes de começar esse assunto, vale fazer uma importante consideração. E essa consideração é a respeito do eurocentrismo da história. A história mundial, ela é eurocêntrica, ou seja, nós estudamos a história do ponto de vista da civilização ocidental. E a civilização ocidental, ela é predominantemente vista do ponto de vista da Europa. Então nós escolhemos dentro de toda a história do planeta, de todas as culturas e todas as civilizações, nós escolhemos na hora de montar os currículos, nós escolhemos na hora de estudar os assuntos, aqueles assuntos que são importantes para a civilização ocidental. Mas quando a gente faz isso, a gente delimita o estudo da história a uma história muito mais voltada para o continente europeu. Então, sim, nós estudamos Egito e Mesopotâmia, mas nós estudamos eles porque eles ou contribuem para a formação da sociedade europeia, ou elas entram depois em antagonismo, em guerra com civilizações europeias. Então, a gente precisa estudar eles para entender a história da Europa depois. A gente estuda a Idade Média da Europa, a gente estuda o Renascimento na Europa, a gente estuda a Revolução Francesa, a gente estuda a Segunda Guerra, a gente estuda tudo aquilo que está circunscrito dentro dessa história europeia. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de lado importantes civilizações que às vezes são tão ricas ou culturalmente diversas, que são tão interessantes quanto essas histórias, ou às vezes até mais, mas nós deixamos de lado porque a gente privilegia o estudo da história eurocêntrica. Só que nós temos um problema aqui, e esse problema está na formação da sociedade brasileira. E esse problema é o seguinte: a sociedade brasileira ela é formada pela junção de três grupos. Nós temos os índios, que são o elemento autóctone, ou seja, o povo que já habitava esse território. Nós temos os europeus e nós temos os negros, que são trazidos depois no processo de escravidão. E nós temos três grupos diferentes que formam a nossa sociedade. Mas a forma como a história estuda é privilegiando um determinado grupo, que é o grupo dos brancos, né, onde é que a gente faz parte dessa civilização ocidental, eurocêntrica, europeia, judaico-cristã. Então a gente estuda essa história e às vezes a gente estuda essa história de um ponto de vista de superioridade, ou seja, você vê essa cultura como o padrão, o parâmetro, e julga as outras culturas, né, dos índios e dos negros, como culturas inferiores, né, como culturas que não foram tão desenvolvidas. Então, vocês privilegiam o estudo de um determinado grupo, relegando os outros dois grupos a uma parte menor da história, para tentar minimizar esse problema, para tentar ressaltar a importância da cultura dos negros e dos índios, né, que o MEC tem orientado nos últimos anos um estudo mais aprofundado da história, tanto dos negros quanto dos índios. E como isso tem sido cobrado bastante pelo Enem, o objetivo dessa aula é estudar um pouco mais sobre os reinos africanos. Só que aqui eu preciso assumir a minha limitação. Né? Primeiro, a minha limitação é uma limitação que é cultural ou que ela é étnica, é uma limitação que está na minha cara. Eu não sou um negro, eu não sou alguém que conhece profundamente essa história como a história do meu povo. Né? Então, o que eu estou falando eu estou falando do lugar de fala, ou seja, eu estou falando do ponto de vista de alguém de fora dessa cultura. Né? Então eu não vou ter a mesma propriedade para falar a respeito disso do que um negro que vai estudar a civilização, que vai estudar os reinos africanos e que tem um lugar de fala, que tem uma posição melhor para falar a respeito disso. Né? Então, primeiro, eu tenho uma limitação para falar a respeito disso por causa de quem eu sou. E a segunda limitação é por causa daquilo que eu estudei. Porque quando eu estudei, né, na faculdade de História e comecei a dar aula de História, né, ainda não existia um movimento tão forte a respeito de estudos africanos como existe hoje. Então a minha formação, ela não foi uma formação completa nesse sentido. É claro que você vai atrás de materiais, você estuda as coisas
para se preparar para isso, mas o meu conhecimento não é tão profundo a respeito disso, como ele vai ser a respeito de outros assuntos, né, que são assuntos que fazem parte da minha formação. Então, eu aqui assumo a minha limitação para falar sobre esse assunto, tá, a respeito dos reinos africanos. Mas aquilo que o MEC quer que você saiba a respeito desse assunto, isso eu vou conseguir passar a respeito desse assunto nesse videozinho que eu estou gravando aqui para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Essa imagem que nós temos aqui é uma imagem das nações ou dos povos africanos que existiam no século XIX, começo do século XX, né, na África. E aqui você consegue perceber que a África ela não é uma uniformidade, ou seja, ela não tem uma unidade política, mas ela está dividida em várias regiões, em várias nações diferentes. E essa é a principal ideia que eu quero que você tenha. A África ela é um continente gigantesco, marcado por uma diversidade política, econômica, cultural, étnica muito grande. Existe o continente africano, mas dentro do continente africano você tem um número muito grande e diferente de culturas, de crenças, de práticas. E esse mapa é só um exemplo disso, de toda essa diversidade política, econômica, cultural, social, étnica que existia dentro da África. E uma das pessoas que já ressaltou isso, uma das pessoas que já ressaltou essa diversidade, foi um pintor chamado Debré. O Debré, ele é um pintor francês que foi trazido para o Brasil durante a missão artística francesa do período joanino. Dom João VI traz o cara para cá em 1816 para ele pintar o Brasil colonial. Em alguns dos retratos dele, ele vai fazer isso daqui que está aparecendo aqui em cima, onde é que ele retrata os diversos tipos diferentes de negro, onde é que ele mostra, ó, esse penteado e esse fenotipo, né, esse formato de rosto, de nariz, de boca, esse tipo de alargador na orelha, esse tipo de brinco, esse tipo de enfeite aqui, esse é dessa região, esse é dessa região, esse é dessa região. Então ele pega aqui no Brasil e mapeia aqui no Brasil os tipos de negros que tem aqui e ele relaciona os tipos de negros que tem aqui com as regiões africanas das quais eles vieram. E esse quadro, ele serve, essa pintura, ela serve para nos mostrar essa diversidade a respeito das nações africanas que existiam. Tá? Na história, a gente tem basicamente dois grupos diferentes que acabaram vindo aqui para o Brasil, né, e eles acabaram vindo para regiões diferentes. Então, o que você tem aqui? Você tem essas regiões aqui, né, que são as regiões que eram predominantemente habitadas por um povo chamado de Bantus. Tá? Já vou falar um pouco mais sobre esses Bantus para vocês. E esses Bantus dessa região aqui, eles acabavam saindo, né, principalmente aqui de Angola e também de Moçambique, e eles vieram predominantemente para a região do Pernambuco e depois aqui para essa região que mais tarde vai ser o sudeste brasileiro. Tá? Então, essas regiões elas tinham escravos que vinham de uma determinada região que você tem da África, né? Essa região onde é que você tinha essa população dos Bantus. Só que você também tem essa região aqui, né, que é a região da Costa da Mina, na qual você tem um outro tipo de características da população daquele lugar, que são especialmente uma organização religiosa diferente. Esses povos, os sudaneses, ou também conhecidos como Yorubás, né, os Yorubás desse lugar, eles tinham crenças diferentes. A maior parte das pessoas que vinham dessa região, eles eram muçulmanos, eles eram escravos islamizados, eles eram malês. Então esse grupo, ele acaba vindo predominantemente para a Bahia. Então o que é o conhecimento que você precisa ter aqui? Existem duas regiões diferentes da África, que têm tipos diferentes de crenças, né, práticas culturais, que acabavam vindo aqui para o Brasil para regiões diferentes. Então você tem dois grandes grupos aí de escravos que acabaram vindo aqui para o Brasil. Os Bantus, né, eles têm algumas características. Existe toda uma história a respeito da migração dos Bantus
da onde que eles saem lá um pouco para o sul do Saara e acabam migrando, colonizando aquela região, né, mais para o sul da África, África subsaariana. Então esses bantus, eles são um nome geral que a gente dá para mais de 400 grupos diferentes. Tá? Então, os mantos, ele é um grande guarda-chuva dentro do qual você tem diversas etnias e diversas tribos diferentes. A região da qual esses escravos saíam especialmente para vir aqui para o Brasil, como eu mostrei no mapa anterior, foi a região de Angola e de Moçambique, né? Da onde eles saíam para vir aqui para o Brasil. Eles eram povos essencialmente agricultores e pastores, então eles viviam em vilas mais ou menos como essa, aldeamentos mais ou menos como esse, né? Agricultores, principalmente agricultura de subsistência, pastores de gado miúdo, alguns tinham cabeças de gado bovino, né? Mas eles eram essencialmente agricultores e pastores, povos seminômades. E alguns desses povos conheciam o ferro. E a principal crença deles era o animismo. O animismo é a crença de que existe ânima, espírito nas coisas. Então você tem o espírito da floresta, você tem o espírito dos animais, você tem ânima em todas as coisas, você tem espírito em todas as coisas. Então esse é, de maneira superficial e geral, esse grupo dos chamados bantus. O outro grupo que nós temos é o grupo dos iorubás. E os iorubás, eles são a população que habita a região onde é que hoje você tem uma parte da Nigéria, né? Aquela região que mostrei antes no mapa para vocês, né? Onde é que hoje você tem a Nigéria, era a região da onde vieram esses iorubás, né? Esses escravos eles vieram aqui para o Brasil especialmente para a região da Bahia, e esses escravos eram escravos islamizados, ou seja, eles eram escravos muçulmanos, e por causa disso eles tinham crenças e costumes diferentes, né? Eles eram muçulmanos, por causa disso eles também eram alfabetizados, né? Então, por causa de todo o estudo do Alcorão, eles tinham costumes diferentes, eles tinham vestimentas diferentes. Então, você tem esse grupo de escravos islamizados que vem especialmente para a Bahia. E, resumindo de maneira geral, né, durante esse período aí do século XV, do século XVI, quando estão acontecendo as grandes navegações e a colonização da América, você tem lá na África uma diversidade de reinos, né? Diversos reinos africanos diferentes, que são os reinos principais que estão aparecendo no mapa aqui de cima. Então, daria para estudar, né, toda essa história de cada um desses reinos, os conflitos que existem entre esses reinos que cresceram e acabaram sumindo, como o reino de Cartago, o reino de Kush, né, que foi um reino que fica ao sul do Egito, que também foi um reino muito importante, o reino da Etiópia, né, que foi um reino que vai crescer pra caramba, né, o reino de Mali. Então você tem diversos reinos diferentes aí que vão crescer bastante e que vão se tornar culturalmente avançados, culturalmente bastante desenvolvidos. Só que, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho uma limitação para falar a respeito disso. Mas o que o MEC quer que você saiba é o seguinte: existe uma diversidade étnica, ou seja, não existe um povo dos africanos, mas no continente africano você tem muitos povos diferentes. Existe uma diversidade cultural, ou seja, você tem diversas culturas, crenças, práticas, construções, línguas diferentes dentro da África. E existe uma diversidade política, onde é que você tem reinos mais avançados que conquistam outros reinos, que vendem esses caras como escravos, que existem guerras entre esses reinos, tribos que são rivais, né, todas as disputas políticas que existem aqui na África. Então, o que o MEC quer que você saiba é que existe uma diversidade muito grande na história da África, que ela é muito rica e que ela precisa ser estudada mais para frente, tá? Então, esse é, em linhas gerais, o que você precisa saber sobre os reinos africanos. É isso aí.